Isso, primeiro agradecer aqui ao Nuno por ter aceito e disponibilizar aqui um pouco o seu tempo para partilhar aqui a sua visão, o que faz, para as pessoas também perceberem, muitos que não entendem ou queiram perceber um pouco o que é que o Nuno faz, a função que ele desempenha, e agradecer às pessoas que nos estão a ouvir, e depois isto também vai amanhã para o Spotify, para as pessoas que não conseguirem ouvir, que já recebi mensagens a dizer que gostariam de ouvir, mas estão a trabalhar, e para eu colocar, e já sabem que eu coloco. Por isso, Nuno, agradecer-te por teres disponibilizado um pouco do teu tempo para partilhares aqui as tuas ideias. A primeira pergunta que eu te coloco é: onde é que nasceu esta paixão, este gosto pela parte do scout? Começou logo ao primeiro entraste por outros caminhos? É assim, na verdade eu acho que não tive assim um caminho muito tradicional na parte do futebol. Eu joguei futebol a um nível bastante amador. Na verdade era guarda-redes e joguei poucos anos. E joguei ali na parte de juvenil e júnior. Obviamente tinha sempre uma paixão de trás do futebol quando era miúdo e sempre, desde cedo, comecei a ver muito jogo. Quando chegou ali a parte final dos 18, entrei para a faculdade e na verdade eu tirei Sistemas e Tecnologias de Informação, ou seja, nada do desporto. Mas aos 18 comecei, sabia que não ia continuar para séniores, porque também honestamente não tinha qualidade para isso. Então comecei a tentar perceber, e junto dos meus treinadores, qual é que era o passo a seguir, como é que eu podia ficar, podia continuar relacionado com o futebol. O que é a seguir? E na verdade tive aí uma pequena experiência com 18 como treinador de guarda-redes, no clube onde moro, aqui ao pé do Algés, do Uder Algés. Talvez algumas pessoas podem conhecer. Depois aos 19 fui tirar o UFC. E comecei a treinar. Tive pelas distritais como treinador adjunto, cheguei rapidamente com 20, já estava como treinador adjunto no futebol sénior distrital. Até que surgiu a primeira oportunidade de enverdar pelo scouting. Minha primeira experiência foi ali à volta dos 22, 23 com o Sintra Futebol, que hoje em dia foi o clube que deu origem ao Estrela, ao Rio do Estrela. Na altura eles ainda estavam o Sintra ainda estava na Distrital e foi nesse ano que se deu o pulo para depois para o Campeonato de Portugal. E isso foi um bocadinho a minha separação entre o que é que seria futebol. E decidi que, ok, dentro do futebol gostava mais da parte de scouting do que propriamente da parte do treino. Acho que foi bastante importante para mim a questão da parte do treino, de perceber perceber o lado do treinador, perceber o papel do treinador numa equipa e perceber, porque eu acho que hoje em dia um dos problemas que se calhar um departamento de scouting pode ter é a relação com o treinador. Neste momento pode haver um gap. O treinador gosta de escolher a equipa, gosta de escolher os jogadores, depois às vezes o departamento de scouting tem a ideia que deve ser ele a escolher os jogadores e não o treinador, e às vezes isto é um problema. E eu acho que quem entra no scouting e passa primeiro pela parte de treinar é bom para ter a perspectiva do treinador. E foi assim um bocadinho. Na verdade, sempre a conjugar, porque isto nunca foi a nível profissional, sempre a conjugar com a minha vida profissional na parte de tecnologia e propriamente na parte de análise de dados. E é por isso que também hoje em dia enverdei mais por tenho uma componente muito forte na questão do data scouting. Até que surgiu um convite da parte do Sporting, era um projeto internacional. E foi a minha primeira experiência profissional no scout, digamos assim, em que sim, que fui para a Polónia, pelo Sporting Clube Portugal, e aí sim num projeto diferente e com outros recursos e com outros objetivos também, muito diferentes do que eu tinha no Sintra. Ok, neste momento, qual é as tuas funções, como é que é o teu dia-a-dia, para as pessoas perceberem em termos de scout? Eu neste momento, depois da saída do Sporting, decidi que queria ter um outro papel, e neste momento o que faço no fundo faço consultoria
a agentes, faço consultoria a clubes na parte de scouting e um bocadinho essa parte de dados. Hoje em dia os clubes ainda têm algum desconhecimento, principalmente em Portugal, mas não só em Portugal, lá fora também têm algum desconhecimento de como estruturar um departamento de data scouting nos seus clubes, e é isso que eu tenho feito no último ano, é ajudar muito os clubes de por onde começar, o que é que precisam, que tecnologia é que vão precisar, como devem estruturar e como é que isto deve, no fundo, colar com um departamento de scouting tradicional. E no último ano e meio, obviamente que ainda também faço muito parte ainda faço muito scouting tradicional, de simplesmente ver uma competição, retirar jogadores, fazer shadow teams, um bocadinho normal do scouting. Mas ultimamente esse ano e meio tenho feito muito esta parte de, ok, ajudar os clubes a avançarem um bocadinho para uma tecnologia, para as tecnologias, para estruturar departamentos que já contemplem a parte dos dados. E como é que foi essa mudança? Estás num projeto no Sporting, neste caso na Polónia, para depois trabalhares um bocadinho mais independente. Como é que foi essa mudança? Não é fácil. Não é fácil porque primeiro são coisas bastante diferentes. Numa realidade de Sporting que tens todos os dias tinha uma função ou tinha tarefas que muitas vezes nem são dadas, ou seja, não são feitas, não são pensadas por nós. Existem diretivas de pessoas superiores que no fundo dão tarefas ou dão competições para ver. Para uma realidade em que, ok, tens de confiar muito mais tens de confiar muito no que tu fazes, tens de acreditar muito na tua opinião também, porque estás praticamente sempre a tentar convencer alguém que a tua opinião ou a tua forma de trabalhar ou de pensar é certa. Por isso, ok, isto não é bastante diferente da realidade que eu tinha antes. Por outro lado, também estás mais independente e também podes pôr em prática um bocadinho as tuas ideias que tu tens. Por isso, tem coisas boas, tem coisas más. Claro, Tem coisas muito diferentes. sim, é como tu dizes. Trabalhamos com independentes, não temos obrigatoriamente de dar a alguém o que temos que fazer. Quando estavas no Sporting na Polónia, tinhas que fazer, entre aspas, o que te mandavam, tinhas que seguir projetos, tinhas que seguir diretrizes, como tu disseste, e isso é sempre agradar, como tu disseste, temos sempre que agradar alguém. Tu, como disseste, começaste também na parte do treino e agora estás na parte mais do scouting individual. Diz-me uma coisa, achas que, para as pessoas que nos estão a ouvir, é preciso, para ser scouting, é preciso perceber o jogo? Ou Eu- achas que isso é, ou procuras de separar isso? não, eu acho que é fundamental. Eu acho que nunca dá para. Não dá para nunca dá para separar o que é o scouting do que é o jogo. Se um scout não for, isto é a minha opinião, obviamente, se um scout não Claro. for de interpretar um jogo, porque muitas vezes, ok, nós estamos a analisar jogador X de determinada partida. Nós temos que ser capazes de perceber que aquele jogador está a cumprir funções dentro de uma equipa, dentro de um modelo. E muitas vezes, se calhar, aquele jogador não vai fazer o que nós gostaríamos de ver ele a fazer, ou o que é que nós, se calhar, às vezes precisamos. Ok, vou dar um caso hipotético. No caso do Sporting, estava a ver um jogador num contexto muito diferente do Sporting. Ok, no Sporting, uma equipa que domina nas camadas jovens. Vou ver uma equipa internacional que não é tão dominante, é uma equipa que não é capaz de dominar o jogo. Eu preciso de entender o contexto e preciso de entender que esse jogador não vai ser tão dominante como se calhar se estivesse no contexto de Sporting. E eu, se não for capaz de interpretar o jogo, se não for capaz de perceber e contextualizar, eu não vou conseguir perceber isso. E provavelmente vou chegar à equipa e vou dizer, vou fazer um relatório e vou dizer, ok, este jogador não serve porque não fez o que eu estava à espera. Ok, não, eu preciso perceber que se calhar, ok, ele não fez o que eu estava à espera porque o contexto não o permitiu. E eu acho que só é capaz.
só somos capazes de perceber este contexto se efetivamente percebermos o jogo. Claro. Então, pessoas que procuram iniciar esta parte de scouting, começarem na parte do scouting, tu recomendas primeiro, eu tenho tido muitas discussões, também que sou apologista disto, conhecer primeiro o jogo, perceber primeiro, para depois sim partir para a parte mais do scout individual. Também és a favor disso? Tirar o curso logo. Quando me fazem essa pergunta, primeiro eu respondo sempre a mesma coisa, tipo, o FAC. Ir para o curso. Perceber as raízes. Perceber os fundamentos do jogo, entender os conceitos básicos e treinar, se possível. Acho que treinar é mesmo muito importante, porque pelo menos eu senti que isso foi importante para mim. Treinar, efetivamente, perceber. E eu, quando comecei a treinar numa escola do Belenenses, sub-7. E na altura eu sabia que não era claramente aquilo que eu queria. Eu rapidamente queria chegar aos séniores. Mas hoje olho para trás e sinto que isso realmente foi importante. Ajudou. Mesmo treinar nas crianças, perceber, qual é que é a limitação de uma criança de 7 anos, qual é que é uma limitação de uma criança de 10 anos. Para também nós conseguirmos entender o que é que aqueles miúdos deverão ser capazes de fazer, qual é que é o limite daqueles miúdos aos 10. E acho que isso foi muito importante. Pois. Nuno, para as pessoas que nos estão a ouvir também, que queiram seguir a parte do scouting, já abordámos aqui que a parte da análise de jogo também é importante e fundamental, mas resumidamente para ti o que é importante e preciso para ser um scout? Quer de clubes, quer independente. Eu acho que também já confesso que já me fizeram essa pergunta, por isso não é a primeira vez que eu vou dizer isto. Eu acho que a primeira coisa mais importante para ser scout é não ter preferências. Eu às vezes falo disso com amigos, que é a partir do momento que tu começa a ser scout, e principalmente quando é mais profissional, deixa de ter clubes. E acho que a primeira coisa mais importante é não tens clubes, não tens preferências, tens de começar a ver o jogo de uma forma muito fria. Porque eu acho que para mim um bom scout, a parte emocional já não está dentro muito do jogo. Tu tens de ver analisar o jogo de uma forma muito fria e até um bocado distante. Porque quanto mais distante tu estiveres do jogo, da forma mais distante o teu coração estiver do jogo, acho que mais racionalidade tu consegues ver nas coisas que estás a observar. E eu acho que é um bocadinho isso. Eu acho que normalmente as pessoas têm muita dificuldade de fazer este caminho. Existe sempre alguma preferência, é normal. Todos nós crescemos com esta clubística, todos nós se calhar crescemos e eu gosto daquele extremo que é muito rápido e que dribla muito bem, eu gosto de jogadores. Eu quando era mais novo gostava muito daquele médio centro tipo Kaká, e quando comecei no scouting tinha sempre um bocadinho de preferência para tentar ir à procura daquele tipo de jogador. E há uma certa altura tu chegas e dizes, não, isto não, ou seja, eu tenho de me afastar disso, porque se eu estiver a fazer scouting, vou pegar agora no caso que jogou contra o Benfica de Maccabi Haifa, se eu estiver a fazer scouting para esta equipa, eu tenho de ir buscar um médio centro que é completamente o oposto do que se for o médio centro do Benfica. O scouting tem de ser capaz de analisar jogadores e não de, eu gosto deste tipo de jogadores, eu vou à procura deste tipo de jogadores. Porque simplesmente é um jogador diferente. E eu acho que o mais importante no scouting é contexto. Tens o teu contexto. Hoje estás no Maccabi Haifa, amanhã estás no Inter, daqui a 2 anos estás no Leipzig. Tudo isto são contextos diferentes, tudo isto procuram jogadores diferentes. E seguindo, obviamente, e nestes clubes obviamente, tens diretrizes de jogadores que estás à procura, tens de saber interpretar o que é que se procura, procurar as características que os clubes estão à procura e sim, aí vais ao mercado e procurar. Por isso é que eu acho que tens de ser muito isento. Não podes ser um scout que gosta mais deste tipo de jogador ou mais de jogador Y. Não, tens de gostar de futebol, tens de gostar de todos os jogadores. E eu digo muito isto. Para mim não há maus jogadores quando chegas ao topo. Para mim não há maus jogadores. Há jogadores certos para um contexto e há jogadores errados para outro contexto. Ok, então
quando estavas no projeto de Sport na Polónia, tinhas muito essa tarefa, essa função de ver os jogadores consoante as ideias que te transmitiam. Sim, sim. Nesse caso, ok, obviamente que tínhamos a missão de encontrar jogadores jovens para o entrar sub-17, obviamente ali a partir dos 16, porque Mas procuravam na mesma colocar algumas barreiras, entre aspas, para olha, tem que seguir esta linha. Ou era mesmo só jogadores com qualidade que vocês procuravam? não, eu acho que quando eu falo do Sporting, quando uma equipa grande procura também entrar dentro destes mercados, eu acho que os clubes procuram ir tentar beber do melhor que estes mercados podem dar. O mercado polaco é um mercado muito conhecido por bons guarda-redes, porque obviamente tem fisionomias completamente diferentes dos portugueses. Bons guarda-redes, formam bons centrais, formam avançados com uma tipologia completamente diferente da nossa. E eu acho que quando os clubes grandes, e por exemplo, vimos que há um ano e meio o Benfica foi buscar um guarda-redes também de polaco, o Marcelo Mendes, que está no sub-17. Quando os clubes grandes portugueses procuram entrar dentro destes mercados, procuram ir beber. É muito difícil, se calhar, irmos buscar um extremo à Polónia que seja rápido e veloz. Claro. Nas nossas escolas temos isso. Sim. Procuramos ir lá beber o que nós não temos cá. E o que nós temos cá, normalmente, são avançados, com características diferentes das nossas, altos, possantes, fortes fisicamente, guarda-redes. Apesar de agora estarmos a formar bons guarda-redes, obviamente que lá há mais quantidade. E mesmo para os centrais. Por isso era um bocadinho essas diretrizes. Ok, vamos tentar arranjar jogadores, vamos tentar recrutar jogadores que são falhas que nós não conseguimos formar ou que nós temos mais dificuldade em formar. Ok, não. Interessante. É interessante perceber, as pessoas perceberem também esses aspectos que tu tocas, e lá procuravas ver muito vídeo, normal, mas também procuravas deslocar-te a determinados sítios. Imagina, ora, ficas com esta cidade e depois trocavas cidade com outros, ou só era só vídeo? Sim, foi um ano complicado, na verdade. Tipo, para ser sincero, esse ano foi ano em pleno Covid. Pois. Tanto que não acabou-se por não se ficar lá o tempo que estava planeado. Porque foi mesmo ano, foi 2020, foi tipo, ano mesmo 2020, 2021, ano mesmo complicado em termos de Covid, com o regresso a Portugal, porque a situação de lá estava a ficar mesmo complicada. Mas sim, cheguei a viajar bastante lá, mesmo na Polónia, mesmo não tendo lá ficado o tempo que estava previsto, porque estando no terreno, lá está, é aquele um bocadinho que eu falava, que é o scouting mais tradicional, estando no terreno. Não há nada melhor do que ir aos sítios e ver efetivamente os jogadores. Mas sim, foi um bocadinho misto dos dois. Obviamente que através do computador conseguimos ver mais jogos, né? Ainda por cima, sendo é um país enorme e que está em bastante desenvolvimento na altura e hoje continua que ainda está a desenvolver muito em nível de autoestradas. Por isso, por exemplo, na Polónia, para se ter um bocadinho de noção, 300 quilómetros Lisboa-Porto aqui nós fazemos em 2 horas e meia, 3. Na Polónia são 5 horas, porque as autoestradas ainda estão em desenvolvimento. Por isso, obviamente, aí traz outros desafios. E o país é mesmo muito grande. Por isso era um bocadinho o complemento. Usar o vídeo para ver mais jogos, mas quando dar, ok, vamos aos sítios e ver os jogadores, porque aí vê-se sempre melhor do que em vídeo. Ok, Nuno. Em termos de, tirando um pouco qualidades de cada, indicadores de desempenho de cada posição, no geral, o que é que tu procuras também estar muito atento quando analisas o jogador? Imagina que vês que o jogador até tem as características, os indicadores que tu até achas que são os que tu achas interessantes para aquela posição e consoante o clube, vamos imaginar, mas que aspectos, indicadores, sem ser, como eu disse, mais indicados para a posição, para o futebol, que também estás atento antes de indicar o jogador a um clube, por exemplo? Assim, existem. Eu acho que existe o primeiro rastreio tem de ser sempre um bocadinho. Acho que é mais fácil sempre falar quando somos mais específicos. Se estamos a falar de um central,
obviamente vou procurar que ele tenha aquelas características que são mais normais no central. Tem que ter uma boa capacidade de desarme, um bom posicionamento defensivo, bons duelos aéreos, né? Porque normalmente são estas, são... Sim, mas tirando esses indicadores, e sim procuramos ir para posições mais psicológico, se procuras muito mais estar atento também ao psicológico, como é que ele se relaciona com a família, na escola, se também tens em atenção esses fatores, ou nem por isso. Obviamente que sim. São aqueles dados que são mais complicados de ter. E eu acho que é um grande problema que os scouts têm, que é e a maior parte das vezes, 99% das vezes, quando o scout está a avaliar um jogador, não tem relação pessoal com ele. E a verdade é que um scout até pode ir falar com o agente quando é possível e quando o deve fazer, porque muitas vezes nos clubes não é permitido os scouts falar com os agentes. E mesmo assim, quando tu vais falar com o agente de um scout, se o próprio agente estiver interessado que o jogador vá para o teu clube, provavelmente vai só falar maravilhas do jogador. E tu Claro. podes obter a informação verdadeira. Por isso, obviamente que se faz esse trabalho, eu faço esse trabalho de tentar avaliar dentro do campo qual é que é a reação por exemplo, ok, o jogador falha uma vez, falha um passo, falha dois, falha três, o jogo está a correr mal. Obviamente, se o jogador não baixar a cabeça, se o jogador reagir bem ao erro, pode ser um bom indicador psicológico. É resiliente, falhou passos, falhou um, dois, três, ok, confia nas suas qualidades e conseguiu reagir a isso. Isso para mim é um excelente indicador. Fora do campo e a forma como treina, É mais difícil. é mais difícil. Obviamente que à medida que se vai expandindo um bocadinho o network, às vezes dá para tirar alguma informação, ou de um scout de alguém que tu conheças num país, ou até um treinador que tu conheças no clube, que tenhas confiança, que pode dar alguma informação. Normalmente isso é mais complicado. Por isso é algo que, por exemplo, não dá. Difíceis. É difícil, porque é difícil realmente obter Dizem todas as maravilhas dos jogadores. certo. Às vezes o que é muito bom? Falar com jogadores que tenham partilhado o balneário com ele. Okay. E é por isso que também é muito bom manter esta relação e ter boa relação com os jogadores. Porque quando podes ter esta informação de jogadores que já partilharam o balneário, que agora estão noutra equipa, e se tiveres boa relação, podes tirar aí informação bastante importante. Ok, Nuno, passando agora um pouco ao que tu fazes também neste momento, tu procuras trabalhar neste momento mais com clubes estrangeiros ou clubes até mais nacionais? Neste momento, confesso, mais estrangeiros. O que eu sinto é que hoje em dia a profissão de scout em Portugal ainda não é muito valorizada. Estou de acordo. E não é preciso ir muito longe, é só preciso avaliar se calhar os departamentos de scouting da primeira divisão. Uma questão também para desenvolveres, para não te esquecer das relações que estavas a falar. Porquê é que também achas que não é tão valorizado? O que é que achas que falta, na tua opinião, Nuno? Eu acho que na generalidade existe pouco profissionalismo no futebol ainda hoje em dia. Eu acho que as pessoas são muito profissionais. Eu acho que os clubes ainda não estão profissionalizados o suficiente. Tem havido aí bons casos, por exemplo, hoje, este ano pode-se ver o caso da Pia, que tem uma estrutura bastante profissional, tanto o departamento, já começa a ter um departamento de scouting, tem um departamento de marketing, tem um departamento de comunicação, mas é um caso completamente à parte. Ou seja, mesmo as pessoas que se calhar que estão noutras estruturas em departamentos profissionais no futebol português na primeira divisão, se são profissionais, provavelmente são profissionais a receber muito pouco. Eu acho que existe pouco investimento por parte das estruturas. Falando mais especificamente no scouting, não sei. Eu acho que ainda vivemos em Portugal, vivemos muito aquilo de. E vemos muito isso no futebol profissional. À primeira jornada está tudo bem, à quarta jornada ou à quinta jornada sai treinador e muda tudo. E existe um pouco. Muda um projeto muito rápido, não é? Muda um projeto muito rápido. E quando dura um ano, e chega ao primeiro ano e de repente para o segundo já mudou tudo. E eu acho que acaba-se por perder um bocadinho o sentido de, ok, porque é que eu vou ter um departamento de scouting aqui durante 2, 3, 4 anos, se todos os anos nós estamos a mudar, Será que a maior parte dos clubes tem? Porque
eu sem falar em nomes, pelos contactos também, há clubes que só não têm ainda. Não, não tem. Não tem departamento e depois for ver vou dar aqui exemplo para o Nuno, que me recomenda aquele jogador, é o Manel. E não é algo que imagina que demorou, imagina, 6 meses, um ano, a analisar alguns jogadores, criar uma base de dados, criar jogadores de sombra para que possam ter. Às vezes, isso, por experiência também, que há equipas, há clubes que não têm isso. Depois também acontece o que tu disseste, financeiramente é muito reduzido. E eu acho que aqui em Portugal, lá está, mais uma vez sem falar em nomes, se calhar tens 5 ou 6 clubes onde estão a trabalhar bem o scouting e que têm um departamento de scouting profissional. E o resto, se não for, se houver, é muito amador. E é verdade, eu acho que ainda não é visto como um investimento. E só a partir do momento em que os clubes começarem a ver o scouting como uma ferramenta para minimizar o erro, começarem a pensar que, ok, se eu vou investir num departamento de scouting, se calhar vou poupar alguns euros na frente. Mas é isso que eu não percebo, porque se nós, clubes portugueses, procuramos mais vender do que comprar, isso acho que isto é lógico, porque é que tentam acertar, entre aspas? Que é o que eu vejo muito, acertar. Vou contratar o Nuno, vou contratar o João, se resultar, resultou. Mas isso acho, na minha ótica, acho que é preferível investir num departamento a sério. Claro que no início tem os seus custos, como tu sabes, Nuno, mas depois a probabilidade de ter sucesso é muito grande, na minha ótica. Claro, claro. Sim, e eu acho que, atenção, e isso tem acontecido. Eu acho que isso tem acontecido em Portugal, que quando se dá tempo aos treinadores e quando dá-se tempo também às estruturas, eu acho que as próprias estruturas têm reagido com sucesso e com sucesso desportivo. Eu acho que em Portugal procura-se o sucesso muito rápido. E não há sucesso rápido, as coisas demoram um tempo a construir. Um departamento de scouting não entra em funções num mês e no passado mês vai aparecer com os jogadores e vai acertar nesse primeiro ano. Não, porque muitas vezes também não. As coisas demoram muito tempo. Demoram tempo a estabilizar e demoram a ter coisa. Demora tempo para se ver resultados. E eu acho que enquanto tivermos a mentalidade de queremos as coisas para ontem, acho que vai ser complicado. Mas não sei. Mas eu acho que tem havido algum crescimento nos últimos anos. Nos últimos 2 anos. Eu acho que as coisas começam a ser demasiado óbvias para as pessoas ignorarem. E eu acho que tem acontecido muita seleção natural também no futebol português. Eu acho que tem havido clubes que se fecham a este tipo de evolução e têm descido divisão. E eu acho que vai continuar a acontecer. Para mim, um ótimo exemplo, e isto eu não me importo falar de nomes, para mim é o Casa Pia. O Casa Pia, ok, é verdade que teve investimento estrangeiro, mas com o investimento estrangeiro veio uma maneira de pensar, veio um plano estratégico. E a verdade é que o ano passado subiram, e se não me engano subiram em segundo, mas na minha ótica subiram muito mais bem preparados para atacar uma primeira divisão do que o próprio Rio Ave. E isso acho que se viu muito nesse início de campeonato. Ou seja, para mim foi um plano estratégico já pensado há 2 anos. De, ok, nós queremos subir, mas nós queremos subir já preparados para o próximo ano não termos de limpar a casa e voltar a trazer uma casa nova para estar preparados para uma primeira divisão. E eu acho que esse pensamento já foi feito há 2 ou 3 anos. E acreditam nos dados, acreditam no scouting, acreditam numa estrutura profissionalizada. E eu acho que não vou estar muito enganado, vai ser um clube que vai fazer um campeonato muito tranquilo. E acho que vai ser mais um exemplo, se calhar, para os outros clubes que não querem trabalhar desta maneira. Sim, não, tu acabaste de falar que, ok, trouxe investimento, mas há muitos clubes que têm investimento e não funcionam assim. E tu também sabes, trouxe investimento. Há muitos que têm investimento e o investimento é para outras coisas. Um ou outro que recomenda, e é algo que não é um projeto como tu dizes, não é algo. Scouting não é algo que aconteça 1, 2, 3 meses logo a seguir. Era bom, não é? É como disse, tem que se criar, porque a maior parte dos clubes não tem. Se vão criar, ainda vão ter que demorar algum tempo até ter resultados. E é como tu dizes, eu concordo. Isto era um tema que estava para conversar há muito tempo. É algo que demora, é algo que só traz frutos mais para a frente. E tiveste no Sporting, e acho que a maior parte de quem
quem está no mundo do futebol entende o Sporting, o Braga, o Benfica e um outro clube que trabalha. Damos o caso de jogadores que saíram da formação, por exemplo, do Sporting, do Porto também e do Benfica, são jogadores que muitos deles foram contratados. Outros estiveram lá, mas outros foram contratados. Isso é algo que demora anos. Mas isso era um tema que dava para mangas para conversar. Não está, só mais uma outra questão. Quais as competições que tu procuras te focar mais? Existem competições onde tu procuras, certeza que existe, estar mais atento, seja por causa do teu trabalho, por causa das empresas, dos clubes para onde trabalhas? Sim, na verdade tem sido um bocadinho de tudo. Quando estava na realidade de Sporting, obviamente que estávamos direcionados para outro tipo de realidade. Muitas vezes procurar oportunidades nos grandes clubes. Encontra-se muito boas oportunidades, às vezes, nas academias do Real Madrid, nas academias do Barcelona, e vê-se o caso de Marçá. Obviamente, as grandes competições, naquela altura, que até depois veio o Fatal, neste momento está na equipa principal do Sporting, foi o campeonato sub-20, a CAN sub-20. Obviamente, estas grandes competições são sempre para ser acompanhadas. Mas tem sido tudo um pouco, lá está, foi remetendo um bocadinho ao que eu disse há bocado, que é quando trabalhas com realidades bastante diferentes umas das outras, tens de estar preparado para estar atento a qualquer competição. Acho que esse trabalho deve ser muito definido pelo clube em si, porque lá está, quando tu trabalhas para algum clube, o clube obviamente já tem relações passadas e muitas vezes o diretor desportivo ou o presidente já tem melhores relações com agentes sul-americanos, estou a dar um exemplo. E nesse caso, obviamente, se um clube tem mais facilidade em negociar na América do Sul, obviamente tu vais ter de redirecionar para os campeonatos sul-americanos. Mas podes, de repente, estar a trabalhar com outro clube que tem mais facilidade noutros mercados ou que até pretenda, por alguma razão, só jogadores nacionais. Então, se calhar, tens de olhar para a segunda divisão ou para equipas da primeira divisão desse clube. Por isso, mais uma vez, acho que um scout tem de ser muito, muito generalista. Não dá para ser especializado num certo campeonato ou num certo país. Tem de, ok, obviamente que há certos países, há certas competições onde uma pessoa se sente mais à vontade, porque já viu mais jogos, já tem mais horas daquela competição e já conhece um bocadinho mais para trás e já percebe um bocadinho melhor a competição. Lá está, quanto mais generalista fores, mais competições conheceres, mais à vontade vais estar para também saltar um bocadinho de projeto para projeto, porque Cal tem muito isto. E infelizmente, às vezes, para teres um bocadinho melhores condições, não podes ficar muito tempo num clube. A menos que se calhar estejas no Manchester United ou no Manchester City, que obviamente outras condições aos scouts, quando não estás nessas realidades, tens de estar preparado um bocadinho para saltar de projeto. E para estar preparado para isso, obviamente, tens de consumir um bocadinho de tudo. Obviamente que há coisas que um scout não consegue chegar a todo lado, não consegue conhecer todas as competições, mas quanto mais jogos, diferentes competições vês, mais rápido é, ok, ver uma nova competição e de repente começares a perceber o que é aquela competição, que tipo de jogo é que se joga ali, o que é que são os jogadores daquela competição. Normalmente são muito característicos, né? Se formos ver a Dinamarca, já estamos à espera de um certo tipo de jogador ou de jogo, e é um bocadinho isso. Ok. Nuno, últimas só duas perguntas. Não sei se estou em erro, mas tu também tens um outro parceria ou projeto com a Sport TV, que às vezes lanças um outro jogador. O que é que procuras quando procuras fazer essa análise para as pessoas também perceberem um pouco? Eu também já vi algumas. O que é que procuras fazer com a Sport TV? Se existe alguma parceria, se trabalhas para eles? O que é que procuras te focar quando fazes essas análises de jogadores, só para nós entendermos aqui um pouco? Sim. O projeto com a Sport TV foi uma coisa que fazia um bocadinho de sentido, que era vamos dar relevo a jogadores da segunda liga, que obviamente são menos conhecidos para... A maior parte das pessoas. Vivemos num país onde concentramos muito nos três grandes, e eu sou sempre apologista de, ok, o futebol é muito mais que isso.
Um, e obviamente que houve aí, o Canal 11 foi uma revolução nesse aspecto, trouxe, acho que as próprias pessoas estão mais interessadas e temos visto isso, temos visto as pessoas aí muito mais a outros estádios, eu acho isso ótimo. Um, o objetivo era muito claro do projeto com a Sport TV, ok, vamos dar mais Visibilidade. visibilidade a jogadores da segunda liga. O ano passado foi bastante interessante, porque obviamente, e depois isto também tem um bocadinho de sorte, com a maior parte dos jogadores que eu destaquei depois acabaram por Mudar ao vir com as equipas, para o salto. obviamente que o sucesso individual também obviamente está de mãos dadas com o sucesso coletivo. Isso aconteceu, ok, destacar muitos jogadores do Casa Pia, destacar muitos jogadores do Rio Ave, porque obviamente eram jogadores e equipas que estavam a ter sucesso na altura e estavam-se a destacar mais. Mas até houve o caso do Alexandre, que estava no Chaves e depois acabou por ir para o Lille. Um bocadinho de sorte também, mas foi interessante. E se isso A sorte também dá trabalho. é um bocadinho isso. E se isso ajudou 2%, ótimo. E este ano o objetivo é o mesmo, é continuar a dar relevo e obviamente não repetir jogadores do ano passado, mesmo os que ficaram da Liga, e dar um bocadinho mais a conhecer e criar mais uma montra. Criar mais uma montra para os jogadores da segunda Liga também, para eles perceberem que o trabalho está a ser visto. Sim, eu também sou muito apologista disso, né? Fala-se muito dos três grandes, agora fala-se também um bocadinho mais também do Braga, porque também está, ainda por cima agora está a fazer uma época, está a começar bem uma nova época, dá sempre aquela. Já sabemos que o início de épocas, quando as equipas começam bem, têm sempre aquelas ilusões de onde ou não podem chegar. E falámos um pouco de, como tu falaste do Canal 11, e falaste um pouco neste caso tu, com a Sport TV, dos jogadores que não se conhece tanto, acho que é importante as pessoas também falarem um pouco de clubes que não sejam só a Primeira Liga ou dos três grandes. Uma última questão, em termos de projetos, o que é que projetos é que gostarias de ingressar? Se tens algum sonho em termos de pá, eu gostaria de estar num departamento de scouting, mas como tu dizes, é sempre difícil se não for aquelas equipas tipo Manchester, Chelsea e Barcelonas, mas tens algo que tu gostavas de experimentar, planos assim mais para o futuro, nem que sejam um bocadinho mais longínquos? Sim, obviamente tenho várias ideias e tenho sonhos também para o futuro. Normal. Gostava muito de estar envolvido num grande projeto em termos de data scouting em Portugal. Porque honestamente acho que ainda está quase por fazer. Isto é público, sabemos que o Benfica tem um grande departamento de Data Analytics. O Sporting também tem, se não me engano, duas pessoas que estão a fazer coisas no futebol sénior. No Porto confesso que não sei. No Braga também sei que agora tem lá um rapaz que está a começar a trabalhar algumas coisas em Big Data. Por isso sinto que ainda há muito para fazer, quase tudo para fazer em Portugal. Gostava muito de estar envolvido num grande projeto Big Data em futebol. Em Portugal, se não for em Portugal, que seja lá fora. E continuar a fazer um bocadinho que eu tenho feito, porque confesso que esta parte de não estar ligado a um clube tem a parte boa de falar com várias pessoas, falar com diferentes intervenientes e acaba por ser um bocadinho mais, em termos de networking acaba por ser um bocadinho mais enriquecedor do que estar ligado fechado a um clube. Preso, entre aspas. Preso, entre aspas, obviamente aí quando estás dentro de um clube tens de seguir as diretrizes, que às vezes são muitas, e obviamente que te limita muito mais, se tu quiseres fazer as coisas como deve ser. Por isso, neste momento confesso que estou bem, quero ver até onde é que isto vai dar. Mas obviamente que quando estás ligado a um clube tens outro tipo de desafio, estás mais ligado ao clube em termos emocionais e isso também é interessante, sentes muito mais as vitórias desse clube e tem sempre uma parte muito mais interessante. Por isso, não sei. Portas abertas. Acho que sim, acho que é todos os dias continuar a trabalhar um bocadinho mais. Ver mais jogos de uma forma deliberada, não é só ver jogos por ver, é ver de uma forma muito deliberada. E as coisas acho que vão aparecendo. Tem sido um bocadinho assim, confesso que tem sido assim um bocadinho com a minha vida, de todos os dias trabalho um bocadinho mais e as coisas vão acontecendo. E é um bocadinho um conselho que eu deixo um bocadinho à malta, que é não pares.
não pares. Mesmo Olha, quando vou ver. as coisas são muito frustrantes no futebol, eu acho que no futebol é muito frustrante. As coisas demoram um bocado a acontecer, passas muitos meses sem nada a acontecer, parece que ninguém está a dar nada, ninguém dá nada por ti ou não está a acontecer nada. Até ao dia que alguém, que alguém acredita em ti. Por isso é um bocadinho isso. Ok, Nuno. Olha, já passámos os 40 minutos, 30 minutos que eu queria, porque depois vou pôr isto no Spotify para não ser muito extenso depois para as pessoas que nos ouvem no carro. Muitos dizem-me que me faço muito extenso, que eu assisto no carro, depois não tenho tempo de ouvir tudo e eu compreendo, porque eu também quando vou de carro gosto de ouvir, em vez de ouvir a rádio, gosto de ouvir Claro. Spotify. E acho que também ser muito extenso é maçudo para as pessoas. Por isso agradecer-te, gostei bastante, já estava para te convidar há algum tempo, aceitaste vir aqui no início de setembro, agradecer-te pela tua disponibilidade e o tempo, que eu acho que não é perdido, para mim é sempre, ganhei um pouco com o que tu partilhaste aqui, espero que as pessoas que nos ouviram e as pessoas que ainda nos vão ouvir no Spotify também consigam ver um pouco da tua experiência e da sabedoria que passaste aqui. Desejar-te as maiores felicidades, quer pessoais, quer profissionais, que consigas atingir os teus objetivos e qualquer coisa, estamos aqui e num futuro próximo, quem sabe outra vez mais aqui a debater um bocadinho, que é sempre interessante. Ok, Nuno? Um abraço a ti e às pessoas que nos estavam a ouvir. Obrigado. Um abraço a todos e boa noite. Boa noite.